Salve, salve galera, salve, salve meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Mais História com o professor Paulo Teles. E no episódio de hoje vamos falar sim sobre a prova de Ciências Humanas do Enem 2025. Uma prova que, despertou vários comentários, alguns comentários muito críticos, dizendo que a prova teria mudado seu perfil, que a prova ela veio mais conteudista e etc e tal. Bom, de fato, a prova ela tem mudado o seu perfil, isso é bem verdade, nós não estamos negando que ela tem mudado o seu perfil, inclusive em outras oportunidades já havíamos dito que essa prova é uma prova que tem passado por um processo de fulvestização, ou seja, ela tem criado um aspecto e uma metodologia muito semelhante à prova da FUVEST, mas sobre a prova ser conteudista, isso não é novidade não. Afinal de contas, quem segue o nosso canal, quem está inscrito no nosso canal, sabe muito bem que não é de agora que nós estamos alertando sobre a prova do Enem ser uma prova conteudista e não uma prova conceitual. E o que é que significa isso, afinal de contas, Paulo? O que é que significa isso? Bom, significa que a prova vai ter sim conteúdo, ela cobra conteúdos, mas ela não cobra da maneira que você imagina. Muitas vezes o aluno, até por uma metodologia tradicional de ensino, tem o hábito de acreditar que dominar as ciências humanas é saber nomes, datas, ou simplesmente saber, por exemplo, o que é tal coisa e o que foi tal coisa. Bom, a prova do Enem ela tem uma outra perspectiva, ela parte da premissa que você já domina esses conceitos, que você já domina esses conteúdos, mas ela quer que você utilize os conteúdos que você possui para desenvolver habilidades que são cobradas na prova. Como vocês bem sabem, a prova do Enem é uma prova dividida em competências e habilidades. Na prova de Ciências Humanas são 6 competências, 5 habilidades para cada uma delas, e é claro que cada uma das disciplinas que compõem as Ciências Humanas aborda mais ou menos algumas dessas competências. Por exemplo, no que tange a prova de História e a prova de Sociologia, são predominantes as competências 1, que trata de cultura e identidade, tem um episódio aqui no nosso canal só sobre isso, a competência 3, que trata, por exemplo, de instituições, movimentos sociais e os seus conflitos. E quando a gente fala aqui de instituições, abre a cabeça, não estamos falando apenas de instituições político-administrativas, estamos falando de instituições sociais, de instituições econômicas que permeiam aí o processo histórico. E, por fim, a competência 5, que fala da cidadania e democracia, especialmente o processo aí de conquista de direitos ao longo da história. Já a disciplina de geografia é uma disciplina que é amparada muito fortemente nas competências 2, 4 e 6. Competência 2, que faz alusão às atividades econômicas e à formação de territórios, e aí entra a geopolítica, entra, por exemplo, questões relacionadas à organização do espaço mundial, entra, por exemplo, questões relacionadas a atividades econômicas e como essas atividades moldam as fronteiras territoriais, como é o caso, por exemplo, da globalização, que além de uma atividade é um fenômeno, tá? A competência 4, que é a competência relacionada ao mundo do trabalho e modos de produção, então vai abordar diferentes formas de relações de trabalho, diferentes perspectivas de maneiras de produção econômica, e a competência 6, que trata sobre sociedade e natureza e as suas interações. Então vai falar muito de meio ambiente, vai falar muito de como práticas econômicas afetam a natureza, os seus impactos no campo da ecologia, da sustentabilidade, do consumerismo. É claro que essas competências, elas também podem ser abordadas na prova de História, na prova de Sociologia, na prova de Filosofia, nada impede isso. Mas é verdade que há competências que são mais direcionadas, mais vocacionadas, tá? É importante lembrar que esse aspecto, essa característica de ser uma prova conteudista e não uma prova conceitual, significa também dizer que a prova não vai te perguntar o que é tal coisa, tá? Ela parte da premissa que você já sabe, mas isso se refere muito às questões de história, às questões de sociologia. Questões relacionadas à geografia física e filosofia são questões que trazem alguns elementos conceituais que você precisa dominar conceitos para poder lidar com a questão. Outra característica típica dessas disciplinas é que as suas questões podem trazer expressões, conceitos
que são fundamentais e expressões próprias de determinados conteúdos. Então, gente, falar que a prova de humanas ela não tem conteúdo, que é uma prova meramente interpretativa, isso é um equívoco completo. A prova de humanas nunca foi meramente interpretativa. Ela foi uma prova que tem já a tradição de abordar conteúdos de maneira diferente. Tá? Ela parte da premissa que você, ao dominar conteúdos, deve exercer habilidades como interpretar, comparar, relacionar, evidenciar, destacar, caracterizar e identificar, que são habilidades fundamentais na área de ciências humanas. Tá? Bom, dito isto, a gente sabe muito bem que quem já segue o nosso canal estava mais do que alertado sobre esses pequenos detalhes, essas pequenas formatações a respeito da prova. E se você quiser e puder nos ajudar, cara, basta apontar a sua câmera para esse QR Code aqui, ó, esse QR Code, e contribuir com qualquer valor que vai ajudar para que a gente possa remunerar melhor a nossa equipe e produzir cada vez mais melhores conteúdos para você. Tá? Além disso, curta, compartilhe, que vai nos ajudar muito a crescer ainda mais. Esse é um canal que não se dedica apenas a resolver questões, mas também a fazer análises, comentários, abordagens sobre conteúdos, sobre repertórios e também sobre provas. Bom, voltando a falar sobre a prova do Enem, teve uma outra coisa que foi muito importante nessa prova, que é a reutilização de determinados elementos que já estavam presentes nas provas anteriores. Por exemplo, a questão de número 58 da prova, ela repetiu exatamente a mesma temática. E aqui, gente, eu estou falando da prova azul, tá? Todas as questões que eu for referenciar aqui são relacionadas ao caderno azul, porque é o caderno padrão, tá? Então, a questão 58, que fala sobre Brasil imperial e sobre as reformas que foram feitas no sistema eleitoral brasileiro antes, né, que antecedem ali a República, já tinham sido cobradas, inclusive exatamente o mesmo texto, que é o texto Cidadania, Brasil, um longo caminho, Cidadania, um longo caminho, que é do José Murilo de Carvalho, um texto fabuloso que faz parte da trajetória política e que narra como o Brasil passa por um processo de continuidades e descontinuidades, avanços e retrocessos a respeito da luta por cidadania desde a formação do Estado brasileiro. Então, é uma questão que aborda exatamente os mecanismos que o Estado brasileiro adotou a partir dos interesses dos grupos dominantes que controlavam o Estado para excluir a sociedade sistematicamente e estruturalmente do processo de decisão política. E nessa questão, tanto na questão 58, como também na primeira questão do Enem PPL 2015, utilizam-se o mesmo texto e trata sobre a mesma temática, a exclusão dos analfabetos, tá? Que na prática representa uma restrição de direitos políticos. Mas olha, essa não é a primeira vez que isso acontece, tá? Por exemplo, no Enem PPL de 2017, caiu uma questão, também do Caderno Azul, questão 60, sobre a utilização do garfo. E ela dizia assim, ó, o garfo muito grande, com 2 dentes, que era usado para servir as carnes aos convidados, é antigo, mas não o garfo individual. Esta data, mais ou menos do século XVI, e difundiu-se a partir de Veneza e da Itália em geral, mas com lentidão. O uso só se generalizaria por volta de 1750. Repara, é uma questão de 2017 que está falando sobre práticas e costumes, tá? E nesse caso, a utilização do garfo. E aí, sabe o que aconteceu? No Enem de 2023, questão 59, prova azul, também trouxe uma questão sobre a utilização do garfo, também relacionando a utilização do garfo como mecanismo de práticas e costumes. Então, gente, é mais do que notório que é importante resolver provas antigas, porque textos, temas, abordagens se repetem na prova. Afinal de contas, estamos tratando aqui de elementos que fazem parte da construção da nossa cultura, da nossa identidade, das nossas práticas sociais, dentre outras coisas. E falando sobre isso, nós temos aqui alguns pontos muito interessantes. Por exemplo, em vídeos anteriores eu alertei aos alunos que, gente, ó, dá uma importância para a competência 1, a competência de cultura e identidade. É uma competência muito, muito, muito relevante para a prova. E aí o que é que a gente percebe? Questão de número 73, tá? Do Caderno Azul de 2025.
Olha o que dizia essa questão. Vou só abrir aqui que eu quero ler exatamente como essa questão cobrou. Ó. Repara só. Entre esses preconceitos estava o canibalismo. A prática não era, porém, uma mentira, uma invenção europeia, mas um ritual controlado por regras. Entre os tupis, por exemplo, os guerreiros se sentiam honrados quando morriam em um banquete canibal. Para os europeus, no entanto, comer carne humana era abominável, pois nem mesmo os leões ingeriam seus semelhantes. Portanto, para os conquistadores, o canibalismo era sinônimo de barbarismo e da incapacidade de se autogovernar. Gente, isso aqui é uma típica questão de competência 1. Tá? Ele está falando aqui de uma prática social, uma prática cultural, que remete a uma identidade e como essa prática ela é percebida de diferentes formas por diferentes povos. Tá? É uma questão de competência 1, é uma questão de habilidade 1, ela quer que o aluno interprete documentos, né, documentos históricos e geograficamente falando. Nesse caso, historicamente falando, é uma questão que exige que o aluno domine, por exemplo, as compreensões sobre o etnocentrismo. Eu não vou resolver a questão, porque o vídeo de hoje não se trata sobre isso. Mas você sabe muito bem, quem acompanha o canal sabe, que muito em breve vai ter playlist sim da prova do Enem 2025, tá? Nós tivemos, por exemplo, uma prova que trouxe um equilíbrio, né? E isso foi novidade. Isso é uma novidade positiva, inclusive. Ela trouxe um equilíbrio da distribuição de conteúdos, né, de conteúdos cronologicamente falando, tá? Então a gente teve, por exemplo, uma questão de antiguidade, que é a questão que trata sobre Roma antiga, e uma questão muito, muito interessante, porque ela traz à tona novamente a importância de compreender, né, para que servem as leis, tá? E não é, gente, não é a primeira vez que isso cai na prova do Enem, tá? Não é a primeira vez, tá? Ela vai falar de uma maneira mais geral sobre leis escritas, mas se você pega, por exemplo, no Enem de 2016, tá? Prova azul, questão 17, ele também traz uma questão sobre a lei das 12 tábuas, que é a lei escrita no mundo romano. E também, não só isso, em outro Enem, eu estou aqui confirmando questão 79 da prova do Enem 2017, também prova azul, ele vai trazer novamente a questão da lei das 12 tábuas em um texto que faz uma comparação com as leis escritas no governo do solo. Perceba, lá na questão 79 da prova do Enem 2017, ele pergunta o seguinte: o ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas no texto consiste na ideia de que, bom, tanto nas reformas de Solon como na lei das 12 tábuas, nós tivemos a inserção das leis escritas. E aí a resposta era exatamente, cadê? Criação de normas coletivas que diminuíam as desigualdades de tratamento. Afinal de contas, com leis escritas, foi estabelecida a ideia de igualdade civil, tá? Ao menos para os cidadãos. E aí, nessa questão da prova do Enem 2025, ele pergunta qual é o grupo que foi favorecido com a criação de leis escritas, e nesse caso os plebeus, o que remete, evidentemente, a uma diminuição das desigualdades de tratamento. Ou seja, são temáticas que se repetem e o aluno precisa compreender isso para que o aluno possa ter um bom desempenho na prova. Você precisa estar escolado, você precisa criar experiência. Então, galera, quando se fala sobre a questão de cultura, identidade, competências e habilidades, né, cultura e identidade está relacionada aí à competência 1, não é só sobre isso que a prova do Enem traz, ela também traz outros elementos, como, por exemplo, a questão das instituições sociais, como essas instituições são cobradas na prova. Por exemplo, na questão de número 74, ele traz aqui, assim, eu vou ler essa questão, o texto e o comando dela, tá? Repara só o que ela diz. Fragmentada em pequenos grupos, fragilizada pela ausência de algum tipo de organização ampla, tendo que carregar o peso do preconceito racial, que se transfere do negro para a cultura negra, a religião dos orixás tem poucas chances de se sair melhor na competição desigual com outras religiões. Então aqui ele está me dizendo uma dor que a religião afro-brasileira sofre, que é o processo de exclusão, que é o processo de marginalização, que é o processo de racismo religioso, como tem sido discutido nos últimos anos. E ele continua o texto. Silenciosamente assistimos hoje a um verdadeiro massacre das religiões afro-brasileiras. Então aqui ele mostra um fenômeno que acontece, um fenômeno de violência que acontece. E ele fala, no processo de invisibilização dos cultos afro-brasileiros, o texto associa os seguintes elementos essenciais. Então, quais são os elementos essenciais que estão presentes no texto?
Primeiro ele fala que os grupos estão fragmentados, tá? E que há uma frágil, né, organização, né, marcada pela fragilidade da ausência de algum tipo de organização. Então, se você tem uma frágil organização, evidentemente que a coesão representativa desses grupos está desorganizada. Daí essa precariedade, tá? Por isso que a resposta, ela vai ser a letra B. Vamos olhar as alternativas rapidamente. Ele fala na letra A, ausência de soluções partidárias e rejeição da laicidade. E não está tratando nem de partido e nem de Estado laico, tá? A B é a resposta. Vamos para C. Insuficiência de estruturas decisórias e exclusão de dialogicidade. Ele não está tratando de estruturas decisórias, que é o parlamento, por exemplo. Inexistência de direitos constitucionais. Errado, existem direitos constitucionais. Existem leis que asseguram a prática da religião, né, afro-brasileira, como também a livre manifestação religiosa. Letra E, efemeridade das relações políticas e debilidade do pertencimento ético. Não, aí você está transferindo a culpa para as vítimas. Não é que eles não têm um pertencimento, eles têm, só que esse pertencimento ele é negado a eles, marginalizado e segregado. Então a resposta correta é a letra B, de bola. E aí você observa, por exemplo, já na questão 78, ele traz aqui questões sobre o Brasil colônia, e já é uma questão de clara competência 3, porque ele está falando aqui de uma instituição, que é a Igreja Católica, através da Roda dos Expostos de Salvador, que ele está se referindo basicamente a uma parte da Igreja Católica que se preocupava em cuidar de crianças abandonadas, né, rejeitadas, e como essa prática social, provavelmente isso aqui é a habilidade 11, tá, dentro da instituição, igreja, se manifesta no Brasil colonial. Então, é uma questão aqui, a resposta, como vocês bem sabem, é a letra B de bola, né, preceito da natureza socio-religiosa, afinal de contas, ele está falando aqui sobre elementos vinculados à atuação da Igreja Católica. Então, veja só, o que é que o aluno tem que entender? Quando você vai estudar Brasil colônia, você não vai memorizar a estrutura agroexportadora é o mel, monocultura, escravidão, exportação e latifúndio. Não. Você tem que saber como essas estruturas, como as instituições, elas atuavam no cotidiano e nas nuances das pessoas daquela época, tá? Aí você vai, por exemplo, para a questão 81, que é a questão que trata sobre gênero, né? Uma questão que fala aqui sobre a condição da mulher, né? Essa condição da mulher. E, gente, gênero é uma coisa que se repete muito na prova do Enem. Muito, 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 tá? Então, por exemplo, em 2023, se eu não me engano, caiu uma questão relacionada à entrada de eletrodomésticos na vida das famílias e como isso contribuiu para que as mulheres pudessem aumentar os seus vínculos de socialização, afinal de contas elas deixam de ficar tão restritas ao espaço doméstico. Você já teve questão sobre o direito de voto, já teve questão sobre a questão do trabalho, já teve questão sobre feminicídio. Então, cara, são tópicos que não vão deixar de aparecer. A questão 88 volta a falar de povos indígenas e a questão 90 fala de imperialismo. Tá? Na questão 88, tem um ponto aqui que vale a pena ser destacado, é que ele está falando sobre os direitos desses povos indígenas. E aí a gente já cai para a competência 5, cidadania e democracia. E a questão 90, ele vai falar sobre aquele discurso civilizatório, né, disfarçado de missão científica, que na prática buscava construir uma narrativa para justificar ações em territórios estrangeiros. Então, gente, é uma prova com muito conteúdo. Evidentemente, é uma prova que vai favorecer aquele aluno que tem uma bagagem cultural. A gente poderia entrar aqui na discussão sobre as injustiças de um sistema de avaliação, que nesse caso privilegia os alunos de escolas particulares, porque basicamente são esses alunos que vão ter essas bagagens para lidar com essa prova, mas esse não é o tópico central do vídeo de hoje, esse é um tópico sobre a análise da prova, e acredito eu que a média da prova ela tende a cair. Se num passado, por exemplo, a gente tinha ali um percentual para cursos competitivos entre 38 e 40 pontos, é possível que isso caia 1 ou 2 pontos, ou seja, de 38 caia para 36. Então, é possível que isso aconteça, mas ainda é cedo para afirmar. De toda sorte, eu espero que vocês tenham tido um bom desempenho e a gente se vê no próximo vídeo.